Fala galera, dando seguimento aos vídeos que a gente tem postado aqui com ilustrações direcionadas para assets de games, vamos dar seguimento com mais uma textura aqui para os nossos materiais. Dessa vez vamos fazer uma caixa metálica aqui, só que não é uma caixa de metal brilhante, é de metal mais fosco. Como a gente sempre tem trabalhado, vamos usar uma referência de isométrica para poder fazer a construção. Se você tem acompanhado os nossos vídeos e você tem gostado do que você tem visto em nosso material, eu te peço para você se inscrever no nosso canal, para você curtir também, dar o triplo C aí, que é o curtir, comentar e compartilhar, tá? Pois ajuda bastante o canal, e eu vi isso de fato nas práticas em alguns vídeos, tá? Que o YouTube começou a entregar para mais pessoas, deu para poder ver isso aqui de fato no nosso canal. Então eu peço que você realmente possa curtir, compartilhar, e se você gostaria de ver alguma pintura diferente, que você pudesse deixar aí nos comentários também, para que a gente possa desenvolver, tá? No mais, o arquivo é feito tamanho A6 e eu vou disponibilizar para download, tá? Um arquivo em 72 dpi. O programa escolhido para trabalhar é o Corel Painter, tá? Que é um programa de pintura digital muito semelhante ao Photoshop, porém ele nos traz um estilo de pintura mais tradicional, onde você tem que trabalhar mais pelas manchas, pelas pinceladas e seleção das cores. Dando seguimento a isso, a gente tem aqui agora a parte do Speed, né, onde a gente acelera um pouco para você poder ver todo o processo de construção, onde na primeira etapa a gente trabalha primeiro todas as linhas, e depois de uma camada embaixo, a camada de linha no caso, deixa ela em multiply e boto para cima, e na camada de baixo eu começo a fazer a marcação das cores, tá? Utilizando as próprias linhas que a gente tem na parte superior como referência. Sendo que aí, como está sendo feita a pintura direto, né, por meio das pinceladas em tonalidades diferentes, eu tento ver uma cor que fique interessante de acordo ao tipo de luz e sombra que eu quero aplicar, tá? No caso, a iluminação vai ficar mais à direita, a sombra aqui do lado esquerdo, então eu tento manter essa parede do lado esquerdo um pouquinho mais escura. Além disso, em alguns momentos aqui eu utilizo as próprias caixas de ferramenta como uma referência de linha vertical, tá? O Corel Painter, ele tem uma ferramenta que você deixa a pincelada livre em uma pincelada reta, mas eu ainda não testei com o Shift aqui se isso deixa as linhas em 90 graus. Devido a isso, eu utilizei algumas caixas aqui do próprio programa para me dar uma noção de uma linha um pouquinho mais vertical ou não. Fazendo isso, eu trabalhei primeiro todas as manchas que eu queria nas cores, tá? É uma caixa de metal chapado, então eu tento manter o direcionamento das linhas mais próximos para poder fazer os tons de base, no caso aqui já com algumas misturas. Depois de fazer isso, eu venho agora começando a fazer a suavização das cores que eu trabalhei. Para isso é necessário fazer de fato a mistura dos tons das cores que eu estou utilizando. Recorre-se aquela técnica de você utilizar o Alt para estar sempre pegando a nova tonalidade que está sendo feita ali quando você mistura dois tons. No caso do Corel Painter, tem umas notas interessantes que são essas linhas de quina. Eu tento deixar uma tonalidade um pouquinho mais clara ou mais escura para trazer uma sensação de volume na quina, tá? Quando é mais claro, um relevo um pouquinho mais alto. Quando é mais escuro, para dar a ideia do chanfro que é necessário. Feito isso, vou trabalhando aqui na parede da área mais escura, usando a própria mistura a partir do Alt, mas em alguns momentos ajustando a tonalidade ou a saturação de acordo ao meu interesse, para fazer essa pintura com um estilo um pouquinho mais sólido, não ficar com tantas áreas recortadas sem cor. Além disso, eu utilizei também a ferramenta do Blender, né? Tem a opção Just Add Water, que é o ajuste de aplicação de água, de adicionar água, para que você possa ter uma mistura mais homogênea, mais suave, como se fosse uma borda de um aerógrafo. Fazendo isso, a gente tem uma tonalidade mais lisa na camada ou na pintura,
tá? O que nos traz uma ideia um pouquinho mais interessante do que ter somente os recortes. Isso daí eu acho bem interessante de se trabalhar para você ter uma pintura que não seja tão irregular, uma pintura com uma superfície tão irregular. Isso daí nos dá um efeito um pouquinho melhor, tá? E aí em cima disso a gente vem trabalhando as outras áreas aqui da parede do lado direito, seguindo o mesmo padrão, com a ideia de suavizar a pintura. A gente ter uma superfície um pouquinho mais lisa e não tão irregular e tão cortada como permanece com as camadas de baixo. Para isso, segue-se o mesmo padrão. Eu utilizei um pincel de mistura comum, tá? No caso aqui eu deixo a borda dele um pouquinho mais dura para me dar uma pincelada melhor e utilizo o Blender para poder suavizar as bordas dessa pintura. A gente tem uma pintura mais suave. No caso da caixa de metal, como ela tem uma ideia de uma caixa um pouquinho escovada, então não tem como deixar todas as pinceladas seguindo sempre a mesma direção ou a mesma inclinação perfeitinha. Vai ter algumas irregularidades que podem ser suavizadas com blend. Nessa etapa aqui eu estou ajustando a parte de cima da quina superior, que ficou um pouquinho torta, né, em relação à outra trave que tem ali no fundo. E aí eu pude conseguir ajustar, pude levantar um pouquinho mais essa parte do teto também, para poder ficar mais alinhado aí com a ideia que eu tinha para a altura total da caixa. E pude vir ajustando aqui para manter um pouquinho mais liso também, que as cores e as pinceladas em tons diferentes estava dando uma ideia de uma inclinação muito funda na caixa, e não era bem isso que eu estava querendo. Então pude ajustar a parte do teto e ajustar aqui agora a trave que está do lado de trás, né? O travessão em cima que está do lado de trás. Feito isso, eu posso começar agora a fazer os ajustes e os detalhes que me interessam, tá? No caso, ajustar um pouquinho mais ainda, deixar mais suave, e depois abrir outra camada com a textura aqui do pastel, que me dá uma textura um pouquinho mais granulada, o que faz o efeito do fosco no metal. E aí para esse efeito ficar legal, eu vou mudando um pouquinho as tonalidades. No caso, seleciono a cor que está embaixo, deixo um pouquinho mais claro, mais escura e mais saturada, e aí faço a pincelada com a ferramenta do pastel. Além disso, posso dar algumas poucas pinceladas com Blender também, para suavizar algumas partes dessa área fosca. Senão fica muito artificial se você deixar tudo muito fosco. Então tem que fazer um pouquinho de mistura aqui das texturas com as pinceladas mais suaves, tá? Que aí vai te dar uma tonalidade ou vai te dar uma textura de superfície que fica mais adequada. Junto a isso, não podemos esquecer as ideias das marcações das áreas de luz e de sombra que a gente deve ter aqui no nosso caixote. Nas bordas, né, nas quinas de cada uma das áreas, uma tonalidade mais suave, e no meio, ou a depender da área onde ele tiver, os tons um pouquinho mais escuros. Lembrando que aqui eu vou mudando entre 3 pincéis para essa etapa final. Pincel de pastel, que me dá uma borda, me dá uma pincelada um pouquinho mais granulada, o pincel comum de mistura e um pouquinho do Blender, tá? Para fazer algumas misturas mais suaves e assim trazer uma superfície que fique mais interessante, trazendo essa ideia do metal fosco, tá? É um metal levemente granulado, não é um metal perfeitamente liso, como um talher que a gente tem em casa. Fica meio como uma frigideira um pouquinho velha, que perdeu o teflon, ela fica com as irregularidades da frigideira. Traz uma sensação um pouquinho semelhante a essa, só que não em uma escala tão grande, né? A superfície mais porosa não fica tão acentuada. Depois de marcar cada uma dessas partes com as suavidades, agora a gente vem para os detalhes de irregularidades do metal. São aquelas partes que às vezes ficam com vinco um pouquinho mais fundo de um corte. Isso é muito feito em armadura, tá? Armadura medieval, que recebe os golpes de espada e tal, recebe as porradas, os danos, vai causando esse tipo de irregularidade. Seja corte, seja
umas áreas um pouquinho mais fundas, o que traz essa ideia também da irregularidade. Tudo isso daí é trabalhado para deixar o efeito da forma correta. É preciso ter um pouquinho só de atenção para não exagerar demais a quantidade desses detalhes, tá? Porque eles servem para dar uma ideia de volume na superfície. Não é o volume pela iluminação das áreas de luz ou das áreas de sombra. Não, é o volume pelas áreas das imperfeições que a gente tem. A gente vai ter uma área um pouquinho mais funda, com a área de corte. Aí a gente vem fazendo esses efeitos um pouquinho mais escuros. Depois disso eu fiz uma seleção aqui e trabalhei uma camada em Multiply para dar a ideia das áreas de sombra ou das partes de sombra. Aqui sim poderia ser um volume de irregularidade da superfície, tá? Feito isso, marcar a sombra do chão, logicamente, que aí é uma nova camada abaixo de tudo, fazendo a seleção e dando o preenchimento com uma ferramenta tipo aerógrafo. Tá? Eu não gosto muito do preenchimento chapado para um lugar como esse, porque eu acho que fica um pouquinho artificial. Além de deixar a zona de contato no chão um pouco preta, na caixa a gente também faz esse mesmo efeito na borda de base da caixa, tá? Feito esses efeitos de sombra, a gente vai trabalhar aqui agora a ideia do volume, tá? A gente tem as partes mais fundas, que estão mais escuras, só que pela direção da iluminação a gente também pode marcar essas áreas um pouquinho mais claras, para trazer uma sensação de fato do volume. Tem a parte mais funda e a parte da superfície com a quina um pouquinho mais clara. Nessa área mais escura, deixa o tom da cor também um pouquinho mais escuro, não use branco, senão pode ficar muito artificial, tá? Desse jeito a gente tem esse efeito aqui da nossa caixa metálica, um pouquinho mais porosa, ou um pouquinho mais fosca, onde a gente trabalha também a cor aqui para o chão, e por consequência, uma luz refletida aqui na base da caixa do lado direito, que seria a luz refletida do chão na caixa. Do lado esquerdo não tem isso porque é uma área de sombra. Assim a gente conclui a pintura da nossa caixa de metal. Novamente, se você curtiu esse resultado, se você gostou, comente aí o que você achou interessante, o que te ajudou, o que você aprendeu, ou o que você entendeu. Se gostaria de ver algo novo, deixa aí nos comentários também, para que você possa ajudar o nosso canal, tá? A gente vai ficando por aqui com a conclusão dessa caixa. O material, o link, né, para você poder baixar a versão em 72 dpi está aí nos comentários. E novamente, não deixe de curtir, comentar ou compartilhar, pois isso ajuda muito ao nosso canal. Até a próxima, galera. Fui!